Agradecendo a presença de todos, nós estamos agora com 36 pessoas na nossa sala, não é? Então, agradecendo em nome da Adnotária a todos os participantes, em especial a presença do doutor Farley Ferreira, que nos honra com sua presença e com a sua palestra. O doutor Farley será apresentado devidamente pela doutora Valdeliz em seguida. Esse evento é promovido pela Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, a Adnotária, que é uma entidade sem fins lucrativos que se pauta pela difusão de conhecimentos na área do direito notarial e registral, agregando profissionais das diferentes vertentes ligadas aos registros públicos em geral, em especial os advogados, para o aperfeiçoamento no âmbito das atividades extrajudiciais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços prestados e disponíveis. Além dos encontros mensais e dos eventos semanais que fazemos por via virtual, não é? A Adnotária proporciona aos associados material técnico, doutrinário e jurisprudencial por meio de livros e revistas. Aproveitamos para convidar a todos, os não associados, a fazer parte de nossa academia, associando-se através do nosso site adnotaria.org.br. Tá? A partir de então, a doutora Valdeliz vai fazer a apresentação do doutor Farley, para que a gente dê início efetivo ao nosso evento. Boa noite a todos, boa noite, doutor Farley. É uma honra tê-lo aqui conosco na Adnotária. Gentilmente tem aceito o nosso convite. A gente sabe como é difícil a vida do magistrado, mas tem reservado aí essa hora aí para nosso evento da Adnotária. Eu vou fazer um breve currículo do doutor. Dr. Farley Roberto Rodrigues de Carvalho Ferreira, é mestre pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, professor de cursos de pós-graduação do CETRAB, Centro de Ensino Trabalhista, professor da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, ex-presidente da AMATRA 2, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, biênio 2018-2020. Atualmente está juiz na 71ª Vara do Trabalho e, devido a sua vasta experiência e conhecimento, tem muito a nos dizer com relação aos convênios de busca de patrimônio de executado. Boa noite, doutor Farley. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, boa noite, Valdeliz. Boa noite a todos que estão assistindo a gente na data de hoje. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, antes de tudo, o convite de estar aqui com vocês, a Adnotária. É um prazer imenso estar com vocês e conversar um pouquinho, né, sobre a desconstrução da blindagem patrimonial, como o Poder Judiciário consegue encontrar dentro dos limites, né, tanto legais como operacionais mesmo, a chegar nesse patrimônio blindado. Então, eu agradeço aí, Valdeliz, será um prazer estar com vocês hoje. Obrigada, doutor. Vamos dizer aí, a princípio, como o senhor vê, já não sei se vou começar do final, mas como o senhor vê a lei de proteção de dados frente a esses vastos convênios que os juízes têm à disposição para fazer a pesquisa do patrimônio dos executados? O senhor acha que vai ter limite ou que não vai haver nenhum tipo de impedimento na forma de pesquisa? Eu acredito que para efeitos da busca patrimonial na execução, nós não teremos problema, porque aí a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela também faz exceções, né, para que, por exemplo, em outras hipóteses, esses acessos sejam realizados sem consentimento da parte, né, no caso que está sendo analisado. Então, quando nós falamos lá na hipótese, por exemplo, de ter acesso a informações derivadas
né, por exemplo, de atuação, né, legal do próprio consultor, né, que no caso seria o magistrado, nós não vamos ter problemas disso, não. O que me parece, Valdeliz, que parece que pode-se acontecer um problema que nós temos que estar atentos, é a utilização dessas informações extraprocessualmente. Então, né, nós temos uma finalidade, a finalidade processual, ela está, sem dúvida nenhuma, resguardada ali para utilização na execução. Mas, quando nós, de repente, coletarmos informações que estão ali e levarmos isso para fora, é que poderia causar um problema, porque sair da esfera privada do cidadão, entra na pública, que é o processo público, e isso daí se cai na rede, né? Se cai no mundo geral, aí sim poderia falarmos de um problema de violação de dados, né? Dentro da nova concepção que tem na lei geral. Então, acho que o que vai ter que prestar muita atenção é a utilização indiscriminada e fora da finalidade. E esse é um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, o princípio da finalidade. E a finalidade foi essa. Então, se for utilizada para finalidade processual, não tem problema. Agora, se ela extrair para utilizar de outra forma, sem dúvida nenhuma, aí precisaria do consentimento da parte, né, investigada para que ela pudesse persistir. Então, acho que esse é um problema que nós vamos enfrentar, né, e talvez uma repercussão fora extraprocessual. Mas dentro do processo eu acredito que não vai ter. Vai estar tranquilo nessa utilização. Professor, o que a gente vê na prática são que, quando a gente vai prosseguir com a execução, a gente verifica que, na hora de fazer a carta de sentença, seja ela provisória ou definitiva, a gente percebe que os bens não estão mais no nome do executado. E aí a gente vai fazer pesquisa nas redes sociais e ele ostenta riqueza, não é verdade? Existe possibilidade de eu conseguir penhorar um imóvel que eu sei que é do executado, mas que esteja em nome do terceiro? Legal, então, Valdeliz, essa é a grande questão, é encontrar a blindagem patrimonial. E eu sempre falo, né, para os meus alunos em cursos que eu dou, primeira coisa, não gaste energia para aquela pessoa que quebrou e simplesmente deu um problema na sua atuação, na sua atividade econômica, na sua atuação empresarial, e simplesmente ficou, de repente, numa situação pior que o próprio empregado, né? Está ainda devendo tanto, o empregado ficou credor, o outro ainda sai devedor, mas também não tem nada, né, para sobreviver, e acaba até, de repente, virando empregado, fazendo bicos para conseguir sobreviver. Então, primeira coisa, não se gaste energia, eu sempre digo isso, não gaste energia para esse tipo de gente. A gente tem que gastar energia para tentar descobrir uma eventual blindagem patrimonial quando nós temos algum indício de que isso pode estar acontecendo, né? Então, compete ao advogado selecionar naquele universo de processos aquele que, de repente, daria um sucesso, né? Teria um sucesso porque vai encontrar patrimônio, porque, de repente, é um valor razoável a ser discutido, né? E isso daí, porque nós vamos ter trabalhos, né? O advogado, o Poder Judiciário, para tentar ver se, de fato, esse patrimônio é do executado. E aí vem o primeiro problema, né? Nós estamos falando aqui da associação dos notários, registradores, que tem. Fala que a blindagem patrimonial é pegar aquilo que está na matrícula e falar que não é, né? O pessoal entra o cabelo em pé, né? Fica o cabelo em pé, fala, como assim? Ele está ali registrado como proprietário e não é o proprietário. Pois é o grande problema, porque uma coisa, olha que interessante, quando a gente fala de fraude contra credores, quando a gente fala de fraude à execução, nós estamos falando de sentença transitada em julgado na fraude contra credores que anula uma transferência, um ato jurídico, e aí, então, vem lá e o registro é desfeito, né? Ou então, ele é tornado ineficaz na hipótese de declaração da fraude à execução. Vem lá a averbação dizendo que aquele registro número tal foi tornado ineficaz naquele processo específico, né? Então, quando a gente faz isso, parece que é menos agressivo, porque, na verdade, você está só mexendo naquilo que já está dentro da matrícula, vamos dizer assim, naquilo que está instrumentalizado.
E quando a gente fala de blindagem patrimonial, a gente está falando de coisas que não estão instrumentalizadas. Elas não estão instrumentalizadas. Por quê? Para vocês terem uma ideia, né? Nós vamos encontrar situações em que, por exemplo, o executado, ele pega, se desfaz do patrimônio dele antes do momento oportuno de isso ser buscado pela justiça, e depois ele faz o quê? Compra um novo patrimônio, por exemplo, no nome da irmã, do tio, da esposa, do sobrinho, da ex-esposa, do ex-marido, enfim, ele põe no nome de terceiro. Então, quem olha lá a lavratura da escritura pública, quem olha lá a matrícula, isso tudo está perfeitamente conforme as normas registrais, né? Conforme as normas, inclusive, de direito civil. Então, e você chegar e invadir dentro disso, quebrar isso e mostrar que isso não é o correto, é um trabalho duro de se fazer. Por quê? Porque, de novo, nós não temos atos ou provas diretas sobre isso. Nós vamos trabalhar sempre com indícios, sempre com questões circunstanciais. A gente consegue ver, por exemplo, né, para você ter uma ideia, eu sempre conto esse caso e vou contar aqui para vocês saberem, né? Eu tive um caso que uma vez eu mandei penhorar um imóvel, o imóvel foi adquirido quando a execução já estava contra o sócio na Justiça do Trabalho, então declarei a fraude à execução, falei isso aqui é fraude à execução, comuniquei, mandei a carta precatória para o Rio de Janeiro, era lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, o apartamento, e aí na hora que foi averbar, né, fazer a verbação da penhora, tomou ciência quem estava no imóvel, que foi o adquirente, era o adquirente, e ele veio entrando no processo com embargos de terceiro, dizendo, olha, poxa, eu não sabia que tinha uma execução contra essa pessoa, e a execução já estava correndo. Eu não sabia que tinha. Olha aqui a certidão da Justiça do Trabalho. E trouxe a certidão da Justiça do Trabalho do TRT1, que é o TRT do Rio de Janeiro. Enquanto a execução corria aqui no TRT2. Então ele de fato não sabia. Mas o imóvel não tinha ainda naquele momento penhora registrada, não tinha absolutamente nada que ele pudesse saber naquele momento que ele estava sendo penhorado. E aí o que ele fez? Entrou com embargos. E na hora que eu peguei ali e vi os embargos, eu falei, olha, na época ainda a execução corria de ofício pela Justiça do Trabalho. Eu peguei e falei assim, olha, quero ver se esse francês não é um mero laranja, passou por nome dele, o cara sabia que estava sendo executado, sabia mesmo, e passou por nome dele e está tentando livrar o imóvel. Né? E pôs uma pessoa com uma certidãozinha bonitinha do seu trabalho, enfim. Falei, me prove que você pagou, que essa escritura que está escrito aí, que você pagou 4 milhões de reais, está escrito na escritura. Me prove, me mostre como você pagou os 4 milhões. Porque a gente começa a olhar o quê? O conteúdo de fundo que está na própria escritura. E aí, na hora que ele chegou lá, ele me trouxe, né, por a minha surpresa, porque é uma surpresa, ele trouxe o dinheiro saindo da França, o imposto pago pela saída do dinheiro da França, o dinheiro chegando no Brasil, a liquidação do dinheiro da ordem de pagamento exterior na conta dele e da conta dele para a conta de quem? Direitinho do alienante, que era o sócio que estava sendo executado. Falei, poxa, o cara pagou mesmo. Então ele fez o que eu podia se esperar de um homem médio, ele tinha a certidão da Justiça do Trabalho, eu vou dar validade a essa transação jurídica. Mas olha aqui, Liz, agora que interessante. O importante não era livrar o imóvel. Livrar o imóvel na execução é de menos. O mais importante é que eu acabei de descobrir que o executado, no curso de execução, levou 4 milhões para a conta dele. É isso que foi o importante. E a partir daí, sabendo que ele realizou uma fraude à execução, que ele já tinha tomado ciência que estava sendo executado. O outro era o terceiro de boa-fé, mas ele não. Ele não. Sabendo que ele recebeu dinheiro, eu já tenho aqui indícios de ocultação de bens. E aí, tendo indícios de ocultação de bens ou de fraude, isso abriria a possibilidade de quebra do sigilo bancário, segundo a Lei Complementar 105 de 2001. A Lei Complementar 105, lá no artigo 1º, parágrafo 4º, diz as hipóteses que poderiam ocorrer a quebra de blindagem patrimonial. E aí eu preciso falar para vocês uma distinção. Se você pegar, por exemplo, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, TJ, Justiça Comum, eles não admitem a quebra de sigilo bancário em discussões não criminais, em processo civil. Não admite.
Eles só admitem a quebra de sigilo bancário para discussão de crime, apuração de crime, lavagem de dinheiro, qualquer situação que tenha ligado ao processo penal. Ao processo civil, aqui em São Paulo, eles não admitem. No âmbito da Justiça do Trabalho, nós não temos esse entendimento. Ele, inclusive, nós temos uma resolução, que é a resolução 140 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, lá de 2014, que ela estabelece a utilização do SIMBA, que é o Sistema de Investigação e Movimentação Bancária, né? Esse sistema, o SIMBA, que está à disposição para a gente, é o mesmo sistema que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, faz as investigações de lavagem de dinheiro, de corrupção, essas coisas todas que a gente vê aí na TV vez ou outra, né? Mas para a gente tem essa disponibilidade. Então, o que a gente acaba fazendo diante de um indício de fraude, da possibilidade de uma ocultação de bens, a gente quebra o sigilo bancário. E aí, na quebra do sigilo bancário, por exemplo, nesse caso que eu te contei, que eu estou utilizando como parâmetro, né? Eu quebrei o sigilo bancário do sócio que recebeu os 4 milhões lá do francês, então livrei segurança jurídica lá para o francês, porque ele ia falar, que país é esse, né? Pego 4 milhões de reais lá, transformo, né, euros, né? Peguei euros, transformei em reais, comprei o apartamento, agora o cara sem certidão, tudo direitinho, não tinha nada na matrícula, não tinha nada na Justiça Civil, lá do Rio de Janeiro, da Trabalhista, e agora eu vou perder, né? Então, garante-se segurança das estabilidade das relações jurídicas, está colocado lá, ele fica com o apartamento, mas aí quebramos o sigilo bancário do sócio. E na hora que a gente quebra o sigilo bancário do sócio, qual a surpresa que você não se encontra numa situação dessa? Que logo na sequência também tem uma grande saída de dinheiro. Por exemplo, saiu lá de novo 3 milhões de reais. Aí você fala, ué, saiu 3 milhões logo na sequência, você viu isso pela quebra do sigilo bancário. E aí você chama a pessoa que recebeu o dinheiro e fala, quem é você, meu amigo? Ele fala, eu sou o proprietário do outro imóvel que vendi. E ele vendeu para quem? Vendeu para a irmã do sócio. Ele pôs o imóvel adquirido no nome da irmã do sócio. Então, o pagamento estava feito, ok? O cara declarou lá no cartório, então, portanto, que os pagamentos tinham sido realizados, que ele podia assinar, outorgar a escritura definitiva, e essa outorga foi feita em quem? Para o nome da irmã do executado. E aí, como que começa? Olha que interessante. Porque é proibido por lei, né? Vamos fazer um pensamento assim. É proibido por lei eu comprar um imóvel no nome de alguém? Uai, não é. Né? Parte capaz, objeto lícito, né? Tudo na forma da lei. Em tese, não é. O que eu preciso ainda demonstrar é que isso tudo foi feito em fraude processual. E aí eu preciso fazer um concatenamento que eu chamo de quebra-cabeça. Tem que mostrar quebra-cabeças para mostrar para o juiz que isso tudo foi uma grande fraude, da qual a irmã dele participou também. E como que eu teria que mostrar isso, por exemplo, né? Só para dar um exemplo. E eu sempre levo como referência isso. Você tem aqueles direitos inerentes à propriedade. Os direitos inerentes à propriedade, né? O uso, o gozo, a disponibilidade, a reivindicação, né? Entre outros direitos da propriedade, o que você precisa é identificar fatos que demonstram que quem é titular desses direitos, dessa exteriorização da propriedade, é o executado e não a irmã dele. É o executado, a irmã dele. Então, vou dar um exemplo aqui do que poderíamos encontrar, e às vezes a gente encontra. A gente encontra que o imóvel foi comprado no nome da irmã, mas o imóvel está alugado, não está no nome de... Não está a irmã morando lá, está alugado. E quem recebe o fruto do aluguel, quem é? O executado. Não é a irmã. Né? E aí você chama tudo isso no processo e você começa a falar, uai, por que você deu um apartamento para sua irmã? Cadê a escritura de doação? Você fez uma doação? Cadê a escritura de doação? Cadê o ITCMD dessa doação? E você vai ver que não tem nada, porque o que ele fez foi pegar, receber o dinheiro na conta dele e já comprou no nome da irmã. Então não tem declaração nenhuma. Você vai ver o patrimônio da irmã, investigando mais profundamente, você percebe que ela não tinha lastro nenhum para comprar aquilo. Nunca declarou que ela era credora do irmão dela, porque vai que ela era credora. Tinha uma dívida no passado que ela, de fato, devia. Então tudo isso vai mostrando o quê? Um caminho de que quem pagou o imóvel é o executado. Está no nome da irmã.
quem pagou o imóvel foi ele. Mas quem tem o gozo, né, ou quem tem os frutos desse imóvel, por exemplo, de um aluguel, é o irmão. Ou quem mora no imóvel é o irmão. Quem se declara proprietário, quem está, né, utilizando de uma forma sem um contrato ou sem uma verdadeiro documento que possa esclarecer essa situação esquisita, você chega à conclusão, aí eu posso chegar à conclusão de que, portanto, aquele imóvel, olha aí que interessante, hein, que está no nome da irmã, na verdade é do executado. E aí a gente utiliza do artigo 790, inciso 3 do Código do Processo Civil, que fala que estão sujeitos à execução os bens do devedor, ainda que em poder de terceiro. Ainda que em poder de terceiro. E esse poder de terceiro, a gente não analisa só no aspecto posse, como é o locatário, como é o caseiro, né? No caso, detentor. Né? Nós analisamos isso, poder também a possibilidade de ser domínio. É do devedor, embora sob domínio, propriedade, formalmente de terceiro. E aí a gente penhorando isso, esse terceiro vem ao processo. E na hora que esse terceiro vem ao processo, a gente consegue fazer umas investigações mais profundas de lastro patrimonial, de como que foi feita essa transferência, por que ele recebeu um imóvel no nome dele, por que quem recebe o aluguel é o executado e não ele, por quê? Então, vários porquês a gente consegue encaixando essa pecinha de forma dedutiva para se chegar à conclusão de que, na verdade, aquilo que está na matrícula está incorreto. E aí, Elis, só para fechar, né? E aí eu raciocínio. E aí, quando a gente consegue chegar nisso e determina a penhora, uma dificuldade grande que a gente tem é como fazer a asta pública e como soltar a carta de arrematação para que o princípio da continuidade da cadeia registral, né, seja observado. Como que a gente faz? Porque, na verdade, você tem uma execução contra o A, que é o executado, e o imóvel está no nome de B, né? E como que eu vou lá e chego e falo assim, olha, arrematou aqui nesse processo que o A é executado, registre aí. Então, chega lá no cartório, no registro de imóvel, quando ele recebe essa carta de arrematação, ele não registra, ele fala, cara, esse juiz está louco, né? É um outro executado e vai tirar o imóvel do outro. Ele não está sabendo do que aconteceu ali e como seria isso, né? E aí, Liz, a nossa experiência mostrou que a melhor forma de resolver isso, olha que interessante, hein? A melhor forma de resolver isso que a gente viu, e aí vocês podem até depois me dar uma outra solução, eu perguntei para vários registradores, para as pessoas que são tabeliãs, como que a gente poderia fazer de uma forma que a gente conseguisse, dentro da lei dos registros públicos, fazer essa transferência, né? Então, como que eu poderia fazer isso? Olha que coisa, porque não é só você fazer uma averbação lá e falar assim, olha, por averbação, o imóvel não é dele, é do outro, né? É esquisito. Uma coisa é você falar que é ineficaz o registro de um para o outro, mas outra coisa é você chegar e falar assim, olha, quer dizer, eu colocar o registro da propriedade em nome de terceiro. Isso é difícil. Então, o que a gente faz para tentar solucionar isso, trazendo o problema para âmbito processual, endoprocessual? A gente faz o quê? A gente inclui a irmã no polo passivo da execução. Chega a proprietária, coloca ela no polo passivo da execução, dizendo, olha, você, na verdade, em conluio com o executado, né? Você realizou essa fraude que aqui está reconhecida e você já discutiu, teve ampla defesa, contraditório, né? Vamos chegar à conclusão de que, de fato, aconteceu a blindagem, né? A tentativa de blindagem. E aí, na hora que eu ponho ela no polo, o que acontece? Quando eu solto a carta de arrematação, aí sim, vem a carta de arrematação da qual ela mesma já é parte. Eu mando direitinho para o registrador pega lá e fala, opa, a fulana de tal irmã, ela era executada, estava no processo, e a carta de arrematação é para transferir esse imóvel saindo dela e indo para o arrematante. E aí a gente consegue consolidar essa transferência, que é esquisita. Ela é esquisita, porque, veja, o executado, ele acaba não se passando na cadeia dominial, né? Ele acaba, eu não falo que ele vendeu do Joãozinho para ele, eu não falo que vendeu para ele, vendeu para a irmã. Então ele não passa lá dentro da cadeia dominial. Então, porque aí parece para a gente que não há qualquer tipo de violação ao tal do princípio da continuidade da cadeia registral, porque nós temos ali a possibilidade de fazer o quê? De pegar o executado e falar assim, olha, executado,
para os efeitos endoprocessual, para efeitos desse processo, esse imóvel não é seu. Ou melhor dizendo, esse imóvel é seu para efeitos do processo, embora esteja no nome da sua irmã. Por isso que a gente chama a irmã para o processo, ela se defende, faz tudo o que tem que fazer, e na hora que eu soltar a carta de arrematação, que aí é erga omnes e para todo mundo e no registro, o máximo que daria para fazer é isso, saindo da irmã e indo direto para a arrematação. Mas é difícil, você vê a dificuldade que é quando a gente está falando de imóvel. Quando você está falando de bem imóvel, de qualquer outra coisa, de dinheiro em conta corrente, é mais fácil, porque você bloqueia o dinheiro da irmã, traz para o processo e depois ela se defende e acabou, né? Ele é tranquilo, mas quando você fala de imóvel e de registros públicos, fica difícil. É isso que eu queria explicar em geral, né? Como funciona, e eu posso falar depois dos convênios. E com relação para eu chegar até o Simba, existe uma ordem de pedidos para que eu prove para o juiz que o Simba é a única opção? Existe um caminho? Ou o exequente já pode pedir logo o Simba? Não, ele realmente está blindando o patrimônio e eu peço direto. O juiz costuma deferir nesse sentido ou vai gradativamente em cada um dos convênios, de acordo com a sua responsabilidade ou amplitude? O que a gente costuma fazer nos convênios, Liz, é seguir a ordem de penhora que está no Código de Processo Civil. Então, a preferência de tudo é dinheiro. Então, o que a gente faz? Bacen Jude. Eu tento pegar pelo Bacen Jude, que é o convênio que temos com o Banco Central, para bloquear o dinheiro. E aí você põe o dinheiro de quem? Do executado. Eu ponho ali, nesse momento, o CPF dele, o CNPJ, né? Para ser tentativa de bloqueio. Então, a gente tenta primeiro achar todos os bens que estejam no nome perfeitamente do executado. Então, por isso que não dá para imediatamente pedir uma quebra de sigilo bancário e sair fazendo uma devassa na vida privada da pessoa antes de termos algumas situações consolidadas. Por exemplo, eu tenho que, então, tentar ver se ele tem algum imóvel, vejo na Arisp, se ele tem algum imóvel, por exemplo, no nome dele. Eu posso pedir o DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias, para ver se ele fez alguma aquisição e não levou a registro no país inteiro, né? Às vezes uma transmissão de posse que não dá registro em imóvel rural. A gente tem muito disso que acontece aqui no Brasil, a gente sabe disso, né? Que o imóvel rural só dá registro se ele tem pelo menos um módulo rural, né? Ou eles fazem aqueles esquemas de condomínio, mas normalmente o imóvel rural, aquelas chácaras loteadas, quase que, vamos dizer assim, sem ter o processo todo de loteamento no INCRA e nos registros de imóveis, né? Então, essa situação, nós vamos pegar e tentar primeiro pegar tudo que esteja efetivamente de titularidade formal do executado. Na hora que a gente não encontra nada disso, é ali que o advogado, porque agora quem promove a ação trabalhista é o advogado, ele tem que olhar e falar assim, opa, espera um pouquinho, esse cara está ostentando na rede social, ele está falando aqui que ele, olha aqui meu novo sítio, olha aqui minha nova casa, olha aqui, né? Ele, de repente, escapou numa dessa, ou se tem conhecimento que ele adquiriu determinada propriedade, aí nasce a possibilidade de demonstrar para o juiz, ainda que superficialmente, ainda que indiciariamente, que é por circunstância. Falou assim, olha, isso aqui, excelência, tem uma fraude por causa disso, daquilo. Eu entendo que tem uma fraude. E se esses elementos forem justificadores de uma quebra de sigilo bancário, agora sim, esse é o momento que está maduro para você pedir o Simba. Se você pedir o Simba antecipadamente, normalmente você vai ter um indeferimento. Mas depois que ele tiver amadurecido, aí você consegue sim, agora sim, a quebra do sigilo bancário. E a partir daí você vai a profundo nas investigações, né? E a gente utiliza também um outro convênio, que é o CCS, que é o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. O CCS, ele dá informações de relacionamento bancários e quem são as pessoas que estão vinculadas nesse relacionamento bancário com o executado. E ali, muitas vezes, a gente encontra sócio oculto, que é realmente quem está com todo o patrimônio da empresa, com todo o dinheiro, né? E ele está escondido, mas na hora que a gente pega os vínculos bancários da empresa, a gente encontra esse sócio oculto. E aí, de novo, um caminho a se seguir, porque tem desconsideração da personalidade jurídica, ele tem que ser chamado, citado, responder, e assim vai, né? Então, Liz, esse aqui é, em regra, como que isso funciona.
A doutora Maria Aurélia Rocha, ela pergunta se os juízes têm acesso ao CEP. Esse Central de Escritura Pública seria o CCS, professor? Não. Central de Escritura Pública a gente faz pelo SENSEC, né? É a consulta com o SENSEC que a gente faz. A gente utiliza também, sim. E qual a diferença do CCS para o SENSEC? Não, o CCS, ele é gerido pelo Banco Central do Brasil, né? E o SENSEC, que é a Central dos Notários, tudo, ele tem tanto o CEP, que ela falou, né? O CEP, como tem o outro, que eu esqueci agora, que é aquela de procurações e... É um outro, eu esqueci o nome exatamente. Mas são duas bases de dados que eles têm e eles respondem para a gente. Você consegue descobrir procurações, testamentos, partilhas, divórcio e, inclusive, escrituras públicas no que diz respeito à alienação, né? A gente utiliza ou esse sistema do SENSEC, a gente utiliza, ou então a gente utiliza o DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias, que é aquela declaração que os cartorários são obrigados a fazer, né, os cartórios extrajudiciais são obrigados a fazer para a Receita Federal de qualquer transação imobiliária que ele lavre no seu cartório, ele tem que fazer essa declaração para a Receita. E quando a gente pede o DOI de determinado CPF, acha também bonitinho que houve uma transferência feita por exemplo, no cartório de notas lá de Manaus, teve uma escritura lavrada de compra e venda, e assim vai. E aí a gente consegue... Tem toda a informação, tá? E aí vem toda a informação da procuração, o livro que foi utilizado, o cartório que está, você consegue levantar tudo isso. Exato. Pega lá e ele dá a informação do cartório que foi lavrado, o dia que foi lavrado, o livro, a folha, e aí a gente precisa oficiar o cartório, aí sim, solicitando o traslado, uma cópia, né? Uma cópia dessa procuração, escritura, para saber do que se trata. Ali, né, ele mesmo não vem nem discriminado no SENSEC se é uma compra e venda, se é uma doação, ele não fala qual é o tipo de escritura, entendeu? Então a gente precisa pedir mesmo para o cartório para ter, aí sim, sabendo o conteúdo completo. E dependendo, Lisa, aquela história do advogado, da advogada, diligenciar nesse sentido, né? Porque o juiz não vai fazer de ofício. Não vai fazer de ofício. Doutor Mauro está levantando a mão, doutor. O senhor tem alguma pergunta ou alguma consideração? Tenho sim. Eu estou ouvindo com muita atenção, essa é uma questão que me interessa muito. Eu não trabalho no direito trabalhista, eu sou advogado de banco, não é? E no banco eu não trabalho no trabalhista, eu trabalho no civil. Mas as questões são as mesmas, basicamente, né? Você está lá fazendo a sua execução e está atrás de bens do devedor para poder recuperar o seu capital. Então, algumas questões que eu anotei aqui, voltando um pouco, só para esclarecer e a gente deixar dentro do nosso contexto de direito notarial e registral, não é? No caso lá do nosso francês do Rio de Janeiro, ele quando chamado a se manifestar, ele trouxe lá umas certidões, a certidão do primeiro TRT, não é? Que não seria suficiente para tomar conhecimento da nossa execução aqui, mas ele tinha indícios de boa-fé, tá certo? Que facilitaram com que ele pudesse, então, defender lá o seu patrimônio. Então, a minha pergunta vem no seguinte contexto. O chamado princípio da concentração na matrícula, não é? Depois da Lei 13.097, onde veio lá o princípio da concentração da matrícula como uma coisa maravilhosa e tal, as pessoas começaram a abandonar essa preocupação com a busca de informações pré-aquisição do imóvel, não é? Como se não tem na matrícula, não existe e eu não tenho nenhuma preocupação. Eu gostaria de saber como é que o senhor, como juiz de direito do trabalho, como é que o senhor vê essa questão do princípio da concentração em relação à prova, ou pelo menos o indício de boa-fé
do adquirente do imóvel. Muito boa, muito boa. Mauro, então vou só contar uma coisa antes de, já que você falou que é advogado de banco, eu tive uma situação antes de responder a sua pergunta de um aluno uma vez que eu dei muita risada, né, do que aconteceu. Veja, eu vou te contar o episódio e aí você vai talvez de repente vai falar, você até quem é advogado. Ele foi fazer um curso comigo, né, de desconstruir blindagem patrimonial, e você sabe, né, ele chegou lá, tal, e ele só assistindo, ele muito, um cara com um terno muito bonito, um Rolex muito lindo, aquela história toda, e eu só, tudo bem, falei, nossa, esse cara aqui, será que ele quer desconstruir mesmo a blindagem patrimonial? Aí chegou, ele falou assim, no intervalo, ele falou, professor, eu tenho uma dúvida. Eu falei, o quê? Professor, eu sou advogado de banco? Eu falei, professor, eu sou advogado de banco, eu estou tentando pegar um pilantra, né? Ele falou assim para mim, estou querendo pegar um pilantra que a gente está tentando executar, esse cara tem dinheiro, ele está vivendo na mil maravilha, mas não acha um centavo lá no Cível. E ele era o avalista de um contrato do banco, tudo mais, né? Aí eu virei para ele e falei assim, ele falou, e agora o senhor falou para mim que o TJ aqui de São Paulo não quebra o sigilo, então como que eu posso chegar? Eu falei assim, eu tenho uma solução para você. Ele falou, não, me diga qual que é essa solução. Eu falei assim, se esse cara tá devendo no Cível, você concorda que ele também tá devendo na trabalhista? Aí ele olhou para minha cara e falou, sim. Eu falei, pois é, então tira uma certidão de distribuição que esteja do CPF dele, você vai descobrir todas as ações trabalhistas que estão correndo contra ele. Vai atrás de um advogado, de repente você até conhece os advogados que estão, algum lá, que está tentando executar, e aí você venha, todo esse conhecimento que você está tendo e tentando, e nós estamos ensinando, você chega para esse advogado, tenta fazer uma parceria, algum esquema, e você promove a execução trabalhista dele. Ajuda a promover. Na hora que a gente achar o patrimônio, o que você faz? Penhora no rosto dos autos. Traz lá do Cível e, pum, enfia aqui, e aí um abraço, e a gente paga a vocês. E aí ele deu risada, ele deu risada e falou, Farley, eu não tinha pensado nisso, mas eu vou tentar atrás, eu vou tentar. Eu falei, é o caminho, porque quando você está lidando com pilantragem, se você ficar dependendo de não ter a quebra do sigilo bancário, que é como é no processo civil comum, infelizmente, você não vai conseguir chegar, né? Então, fica esse aí. Agora, olha que interessante, Mauro, essa pergunta que você fez, né, da Lei 13.097, lá no artigo 54, da concentração dos atos registrais, né? Eu tenho trazido muito esse assunto para discutir no âmbito da Justiça do Trabalho, porque não se é de conhecimento difundido. Primeira coisa é isso, tá? Não é de conhecimento difundido que se faz. Mas eu fiz algumas reflexões, Mário, você pode até, de repente, até pensar comigo. De fato, existe essa determinações de não estar na matrícula, então está tudo bem. Mas veja, nós temos uma lei posterior, chamada 13.105, que é o Código de Processo Civil, e ela é uma lei posterior e que trata especificamente das questões processuais de fraude à execução. E lá na fraude à execução, ele repete o que tinha no CPC de 73, né? Ele repete. Então, assim, quando nós vamos analisar uma fraude à execução, né, o que a gente faz? Não tem a questão subjetiva, é uma questão objetiva. Existia uma demanda capaz de levar o devedor à insolvência, né? Sim. Ele se alienou o imóvel no curso disso? Sim. Então já é o suficiente para eu fazer a ineficácia do ato. E se alguém vem falar 13.097 não tinha lá, eu ia falar, olha, senhor, me desculpa, mas a fraude à execução que está na lei posterior à lei 13.097, que é a 13.105, que é o Código de Processo Civil, é uma lei posterior, ela especificamente disse que a fraude à execução precisa desses requisitos. E ela não disse em nenhum momento que precisa, por exemplo, ter algum registro na matrícula, ter alguma informação na matrícula de que a penhora existiu ou não. Ainda porque a fraude à execução justamente se pressupõe que a alienação foi feita, e ela foi feita, sem dúvida nenhuma, sem ter um registro de penhora feito ali no meio, né? Sem ter uma indisponibilidade declarada, né? A gente sabe, na verdade, se fosse indisponibilidade, nem mesmo conseguiria o registro, né? Se a penhora ainda em tese, é possível alguém comprar um imóvel penhorado, sabendo que vai perdê-lo, né? Vamos dizer assim, né? Ele vai perder também. Mas, então a fraude de execução, parece que o Instituto Fraude de Execução Processual, ele não se compactua exatamente com o que está
na Lei 13.097. Ele já não se compactuava. Faltava um sistema encaixar melhor, do meu ponto de vista, tá? Eu conheço, se você olhar, são poucos os magistrados que gostam tanto de direito registral, de direito civil, como eu gosto, para analisar. Então, muitas vezes eu percebo isso, que falhou, o sistema falhou, ele não fechou bonitinho, né? Ele não fechou bonitinho. Então, na hora que veio a lei posterior, o CPC, e não colocou esse requisito de, por exemplo, olha, só vai ser declarada fraude se não tiver nada na matrícula. Como não tem isso, preenchidos os requisitos, ou o juiz vai falar assim, preencher os requisitos da fraude de execução, ele fala assim, mas eu deixo de aplicar a lei. Por que você deixa de aplicar a lei? Porque não estava na matrícula, porque a 13.097 manda por... Fala, como você deixa de aplicar a lei? Eu falei, não, ou eu aplico a lei, mas na hora que eu aplico a lei nos requisitos da fraude de execução que está lá no processo civil, eu olho a 13.097 e eu rasgo ela. Entendeu? Aquele a parte de tem que estar na matrícula. Então, a única solução que eu vejo jurídica para não se cair numa contradição lógico-jurídica é essa, lei posterior. A lei posterior, sinto muito, naquilo que conflitar na anterior, ela vai prevalecer, não é isso? É questão de antinomia no tempo. E aí eu vou pegar essa e entender que na parte de fraude de execução do processo civil, essa vai prevalecer, quer porque é uma lei especial que trata do processo civil, quer porque é uma lei posterior. E a outra, nas demais questões que essa lei não entrar. Mas eu não sei se é a melhor solução, mas é isso que logicamente, eu consegui chegar, meu caro. Perfeito. Valdelis, deixa eu só fazer mais uma observação, aí eu já saio fora para que os demais se manifestem. Bom, então, voltando ao nosso francês, voltando ao modo de resolver o problema que você expôs lá ao meu colega de banco, não é? Eu diria o seguinte, fiquei muito, muito surpreso quando você falou aí no início da ação do francês lá, da execução do francês, quando o juiz toma algumas medidas investigativas que, na verdade, caberiam ao advogado, não é? Apontar de início. Mas eu vejo que os advogados não têm esse conhecimento para fazer isso. Então, eles ficam perdendo tempo em tentar impugnar a venda, quando, na verdade, a venda já se resolveu. E o comprador pode demonstrar a boa-fé. Seria muito melhor se deslocar para o recebimento do valor. Vamos comprovar que houve recebimento, como você fez, não é? E vamos atrás disso aí. Mas os advogados têm uma certa trava para chegar nesse ponto, né? E essa não ter fechado o sistema na 13.097, eu até posso dizer para você porque é uma lei feita dentro do banco, não é? Dentro da entidade bancária. Eles fazem aquilo, eles escrevem um dispositivo como se aquilo fosse resolver o problema deles, ali, imediato. Eles não estão nem aí com o que está acontecendo ao redor, né? Mas é muito legal, gostei muito, estou fascinado com o que nós estamos falando até agora. E aprendi essa nova que você demonstrou aí, que eu não sabia, eu nunca havia pensado nisso. Eu vou lá na Justiça do Trabalho ver se eu consigo lá descobrir o patrimônio do meu devedor, não é? Muito bem, está anotado aqui. Tá? Bom, isso muito obrigado, eu saio fora e espero que os demais prossigam. Sai fora não, tem muita coisa ainda para a gente perguntar. Com relação à hipoteca judiciária, a gente vê na prática que é muito difícil a gente conseguir uma certidão para poder levar até o registro de imóveis, porque ele não aceita a cópia da sentença. Então, como na prática o advogado tem que fazer isso para poder ter a garantia da hipoteca judiciária, quando, de acordo com a lei, a realidade não é essa, não é da forma que está na lei que a gente consegue registrar uma sentença. E se há o pedido de indisponibilidade, seria mais interessante fazer comparado com a hipoteca judiciária. O que o senhor me fala? Legal essa aí, né? Bom, gostei, Mauro, das suas considerações, muito legal, viu?
É isso aí, meu cara. Eu estou justamente, a gente está tentando debater, né? Porque são situações bem diferentes, né? E difíceis. Mas eu falo isso e ensino isso para meus alunos. Às vezes você está brigando pelo imóvel, quando você tem que brigar para o following the money. Eu sempre falo, siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Onde foi parar esse dinheiro? Como o cara enfia 4 milhões no bolso, virou pó? A não ser que eu vou encontrar, Mauro, que ele falou assim: realmente, agora eu vendi o imóvel, agora eu vou fazer o seguinte, vou pagar o banco, aí ele paga todos os credores, vamos supor que o cara é um honestão, aí eu vou chegar na hora que eu descobrir tudo isso, falar, tá bom, ele pagou os bancos, eu vou fazer o quê? Eu não penhorei a tempo, ele pagou lá as dívidas, agora quando o cara vem e começa a adquirir outros imóveis, lanchas, Porsches, você tá entendendo, meu caro? E põe no nome do filho de 10 anos de idade, aí não dá, aí, tá entendendo? Aí não dá. Só que o triste é que só a quebra do sigilo bancário é que vai mostrar isso, né? E eu estou falando em âmbito país, tá? Porque se a gente vai falando exterior, aí eu não consigo mesmo, porque os acordos multilaterais do Brasil somente permitem isso no processo penal. Somente permitem isso no processo penal. E aí são específicos, que são para crimes. Então, mas eu falei, eu quero um dia buscar lá em Nova York o dinheiro dos caras que estão devendo trabalhista aqui. Vai ficar vivendo em Miami e ficar devendo aqui? Tá de brincadeira. Não é isso? É isso aí. Follow the money. É isso mesmo. Tá certo, meu cara. Bom, então, Liz, aí assim, essa questão da hipoteca e da indisponibilidade, né? No caso do crédito trabalhista, nós temos um privilégio, que eles chamam, né? Crédito privilegiado, e que, portanto, essa hipoteca judiciária, ela só vai nos servir, que ainda estou para ver isso acontecer na jurisprudência, mas do meu ponto de vista pelo sistema, o que poderia me servir essa hipoteca judiciária é numa eventual falência da empresa. Porque aí na Lei 11.101, ela diz o seguinte, né? Na Lei 11.101 da Lei de Falências, ela diz assim, que o crédito trabalhista até 150 salários mínimos é privilegiado. E o resto vira quirografário. Se eu transformar esse crédito numa hipoteca judiciária, eu, em tese, é isso que acontece. Eu crio um direito real sobre aquele bem, um direito real de preferência, né? E aí eu passo a concorrer junto com os credores reais. Então eu estou para ver os 150 salários mínimos executados como privilegiado e o remanescente como direito real da hipoteca. Não sei, juro por Deus que eu nunca vi isso acontecer e não sei essa matéria é atinente a juizado civil, né? Juiz universal da falência, ele que vai analisar. Ainda estou para ver situação dessa, se vai dar esse efeito ou se ele vai virar e falar assim, não, embora você tenha feito hipoteca judiciária, não vale não, né? Vamos supor. Então, porque eu tenho medo, né? Quando é crédito trabalhista, a gente aparece umas coisas malucas dessa, né? Falando, mas enfim. Em tese, teria esse benefício, né? Enquanto que e a hipoteca não impediria, em tese, a venda, a alienação do imóvel, porque ele leva a hipoteca junto, quem comprou, né? De repente, a hipoteca judiciária, por exemplo, é de um imóvel que vale 5 milhões e a dívida trabalhista é de 100 mil. Aí o cara vira e fala, beleza, eu te pago 4.900 e eu levo a hipoteca junto. Depois, na hora que esse negócio for lá na frente acabar os seus recursos, né? Porque a gente sabe que a hipoteca judiciária pode ser registrada com mesmo pendente de recurso com efeito suspensivo, você pode hipotecar, né? Em tese, o cara fala, compro, tá bom, lá no final eu vou lá, se isso aqui prevaleceu, eu dou 100 mil que eu abati do preço e enfio no processo trabalhista. E tá tudo certo, ou no processo que está sendo executado. Então, a hipoteca não impede a transferência do bem. Enquanto que a indisponibilidade, a gente costuma fazer pelo CENIB, pelo Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, tá? Que isso é regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, quem não souber, dá uma olhadinha aí, Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. A gente entra num sistema, bota o CPF do cara, isso é disparado para todos os cartórios do país inteiro, que obrigatoriamente tem que consultar 2 vezes no dia esse cadastro. E aí ele olha lá, vê quem são os incluídos, procura na sua na sua base de dados registrais, do registro de imobiliário, e se tiver, ele vai e cadastra a indisponibilidade, comunicando o juízo, comunicando no sistema que ali naquele cartório ele registrou uma indisponibilidade. A diferença é que quando a gente faz esse comando de indisponibilidade de bens, e normalmente a gente faz isso com fundamento no artigo 185A do CTN, né, utilizado
de forma subsidiária no processo do trabalho, por autorização da lei do artigo 889 da CLT, na hora que a gente faz essa disponibilidade, eu crio a disponibilidade no país inteiro de todos os bens que a pessoa tem. Enquanto que a hipoteca, você vai ter que ir especificamente na matrícula de um imóvel e posicionar lá. Então é assim, Liz, respondendo a sua pergunta, vão ter finalidades diferentes e efeitos diferentes. Quem estiver manejando, que é o advogado, é que vai ter que decidir como ele vai fazer. Aliás, do advogado, eu vou até lembrar uma coisa que o Mauro falou. Mauro, talvez se ele não lembrasse ou não por não militar, não soubesse, antes da reforma trabalhista, até 11 de novembro de 2017, pela regra do artigo 878 da CLT, competia ao juízo executar de ofício a sua sentença. Então, tudo isso que eu te contei lá do francês, eu fiz de ofício porque eu tinha autorização legal para fazer isso, tá? No processo civil não existe isso, e agora, depois da reforma trabalhista, depois da nova redação do artigo 878, que foi de novo 11 de novembro de 2017, agora compete à parte promover a execução. Então a gente não pratica mais esse tipo de ato, a não ser que o advogado conheça do assunto e peça o movimento judicial para essa questão da blindagem, tá? Por isso que a partir de então eu comecei a dar o curso para ensinar como que é que tinha os convênios, como que o cara tinha que pensar, porque nem isso o advogado trabalhista tinha essa noção, porque quem fazia era o juiz de ofício. E no cível não se pode utilizar esses instrumentos. Então olha aqui, ficou um negócio perdido no mundo. Os advogados dos cíveis não podiam utilizar esse instrumento, então para eles essa história que eu estou falando é grego, né? E por trabalhista ele não precisava fazer porque quem fazia era o juiz. Então aí, depois de 2017, né? Então a partir disso eu comecei a ensinar, falando, olha, é importante você saber como funciona, os mecanismos que tem e como você vai poder convencer o juiz. O doutor José Ayrton, doutor, está com a palavra, tem uma pergunta? Pode liberar. Sim, muito obrigado. Primeiramente, cumprimentar e parabenizar o doutor Farley por essa excelente e claríssima palestra que está nos brindando esta noite. Cumprimentar também a Valdeliz, o doutor Mauro Antônio Rocha e todos os colegas aí que estão nos assistindo, que nós temos uma lista imensa. Doutor Farley, pergunta, o senhor já se deparou com aquele imposto de renda onde ali na declaração de bens não consta outros bens, senão aquela linha dinheiro em meu poder? Ok, olha lá, R$1 milhão. E aí o magistrado determina que esse dinheiro seja depositado em conta judicial. E o executado se nega a fazê-lo. A questão é essa primeira. O senhor já se deparou com um caso desse? Em resposta positiva, o senhor daria a prisão por descumprimento de ordem judicial? Obrigado. Boa. José, obrigado aí pelo elogio. Legal, é assim. Veja só, né? A gente entrando nos aspectos da execução. Eu vou até falar, o nosso crédito trabalhista, por ter esse privilégio, e a gente lida, né, para quem não está acostumado, a gente lida com o trabalho humano. O trabalho humano é a única coisa que o cidadão tem. Ele trabalha. Quem não tem capital, o que eles conseguem sobreviver é pelo trabalho. E isso acontece pela maioria dos cidadãos. Né? São poucas pessoas que têm capital. Você vê agora na pandemia. Se não tivesse os auxílios emergenciais, tá todo mundo. Esse país tinha virado um inferno. Né? Ia ter revolução. Né? Então, porque as pessoas não vão passar fome, porque as pessoas vivem do trabalho. Então, para a gente, o crédito trabalhista, ele tem que ter esse privilégio em razão disso, né? E aí, a Justiça do Trabalho, que é bem dinâmica e consegue chegar nisso, a gente acaba, né, colocando uma execução muito mais forte, de repente, do que o processo civil, né? Justamente pela qualidade do crédito. Então, só para o pessoal entender, né? Não é porque o juiz civil é ruim, é mau, ou o trabalhista é bonzinho, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é porque os créditos que estão sendo tratados são diferentes e os fundamentos jurídicos são diferentes. Então a gente acaba tendo aquilo que eu falo assim, a nossa execução é faca na caveira. Então, olha só, nesse pressuposto de brincadeira, né, que o José Ayrton perguntou, nunca peguei de alguém ter declarado que tem muitos bens e muito valor em dinheiro. Já vi declaração de imposto de renda falando, tenho 5 mil em dinheiro, 3 mil em dinheiro, e na hora que você dá a ordem, ele fala, já gastei. Já gastei, já foi. Agora, não que tem tanto dinheiro assim
em moeda, né, em papel moeda, na sua residência ou em algum lugar. Então é assim, quando a gente faz uma determinação dessa de penhora, a primeira coisa é, em tese, poderia o oficial de justiça chegar lá e falar, vim penhorar o dinheiro, bater na porta, vim penhorar o dinheiro, cadê o dinheiro? O cara fala, não vou falar, não sei. Ele vai falar alguma coisa. Porque se ele falar para o oficial de justiça, não tenho mais, fui roubado, o oficial de justiça vai certificar, virar as costas e ir embora. Mas se ele virar e falar assim, não aceito, né? Então, ele cria a resistência. Esse talvez seja o maior problema. Na hora que ele criou a resistência, o oficial de justiça pode voltar depois com outro colega e fazer o arrombamento do lugar e eu vou tentar. Eu tenho uma ordem de penhora e o dinheiro está aí dentro. E aí eu vou tentar buscar esse dinheiro aí, né? Mas é óbvio que vai chegar lá e não vai ter nada, né? Vai chegar lá, já sumiu com esse dinheiro. E aí é o seguinte, o que dá para se discutir aí, no meu ponto de vista, ato atentatório à dignidade da jurisdição, ele está descumprindo e tentando criar algum artifício para que a execução não vá adiante, então você vai aumentar a dívida do executado, ele vai aumentar a dívida, vai tomar uma multa, sem dúvida nenhuma, e no caso de entender que ele deixou de cumprir uma ordem legal, e aí estaremos falando de algum crime, né? Por exemplo, de desacato, né? A gente representaria isso ao Ministério Público pelo artigo 40 do Código de Processo Penal. A gente não emite ordem de prisão na trabalhista de jeito nenhum, né? Alguns colegas ainda emitiam ordem de prisão para testemunha, mas depois que virou crime de menor potencial ofensivo e tudo mais, e só lavra o termo circunstanciado, nem colegas fazem isso, no máximo conduz até a delegacia para fazer. Eu nunca fiz isso, 12 anos de magistratura, acho uma bobagem fazer isso. Acho que você pode causar muito mais problemas depois na caneta do que ficar criando uma confusão e fazer o clima ficar mais tenso ainda numa audiência com testemunha ou então com o executado, né? Então, nesse ponto de vista, José Ailton, não se dá para fazer ordem de prisão, né? Porque, primeiro, ainda que seja um flagrante, tudo, eu vou mandar isso lá para o juízo, num caso nosso, Ministério Público Federal, que é o que que vai se ocupar da questão de um desacato ou de um crime contra a autoridade federal. Depois ele vai fazer o quê? É um termo circunstanciado, não vai dar em nada, né? Vai pagar uma cesta básica, é tudo crime de menor potencial ofensivo. Então, eu acredito que não é a melhor solução e até, posso dizer, ilegal uma ordem de prisão nessa situação. Doutor Mauro, tem um questionamento, doutor? Levantou a mão. O microfone está fechado. Eu quero sim. Eu vou fazer umas colocações assim, se vocês acharem que são incabíveis, pode falar aí, a gente já encerra, tá? Mas é dentro do que nós estamos conversando. A primeira, eu queria falar sobre a indisponibilidade, tá? E eu queria falar sobre a indisponibilidade no âmbito da alienação fiduciária de bem imóvel, ok? Primeiro, dizer que o juiz trabalhista, em geral, né, ele tem alguma dificuldade para compreender a alienação fiduciária, tá? Que você tem lá uma propriedade fiduciária, você tem direitos reais de aquisição, né? E a penhora ou a indisponibilidade deve ser dirigida ao bem patrimonial do executado, certo? Tá? Mas não é bem isso. O que eu queria dizer é o seguinte, é uma questão bastante atual no direito registral, tá? Que nós estamos enfrentando. O juiz, por exemplo, decreta lá, ou determina a indisponibilidade dos bens do executado, tá? Os bens do executado são os direitos reais de aquisição de um imóvel adquirido com alienação fiduciária, não é? Ou dado em garantia por alienação fiduciária. Muito bem. Aquele devedor, aquele executado, deixa de pagar também a dívida da alienação fiduciária. E o credor vai fazer a consolidação da propriedade, tá? Até o ano passado, basicamente até 31 de 12 de 2019, havia
uma decisão da Corregedoria que dizia assim: se há uma indisponibilidade do direito real de aquisição, não pode haver consolidação da propriedade. Tá? Qual a justificativa que a Corregedoria dava para isso aí? É que nem o oficial de registro poderia desconsiderar uma ordem judicial de ofício, e nem o juiz da Vara de Registros Públicos poderia desconsiderar em ato administrativo uma decisão jurisdicional. Tá certo? Essa decisão ela foi alterada a partir do início deste ano. E já se pode fazer isso. Ou seja, o senhor, como juiz de direito do trabalho, determina a indisponibilidade de bens do A, não é? E, por força de uma execução extrajudicial, aquela disponibilidade é desconsiderada pelo oficial de registro e o bem é consolidado e levado a leilão, reduzindo a zero o patrimônio que foi lá indisponibilizado. O senhor tem conhecimento disso, dessa situação? Já enfrentou? Não, o que o senhor acha disso? Olha só, eu não sabia disso, não tinha essa informação da Corregedoria Geral de Justiça no que diz respeito às normas extrajudiciais para registro. Mas, no meu ponto de vista, por exemplo, quando eu determinava a penhora dos direitos reais de aquisição, né, da alienação fiduciária, a gente sempre se preocupava em oficiar o banco credor para saber, ou, né, que fez a alienação, justamente que vai receber isso, para saber para ele qual era o valor dessa dívida, né? Qual é o valor da dívida? Porque às vezes a gente encontra assim, por exemplo, o imóvel vale R$1 milhão e a dívida só está em 400 mil, você está entendendo? E aí, nessa situação, como o Código de Processo Civil atual agora é expresso no sentido de poder fazer a penhora de imóveis que estão nessa situação, porque ele fala em intimação do credor, né? Ele fala da alienação fiduciária e tudo mais. Então, o que a gente faz? Tipo assim, eu vou ter resultado útil nesse processo? Deixa eu dar uma olhada. Se eu chego lá no banco, ele fala que o valor da dívida é menos da metade, é pequena, perto do valor do imóvel, pronto. Eu mando para a asta pública, pago o banco e depois no meu processo. Não tem problema nenhum. Mas, então, por isso que a gente acaba persistindo na penhora desses direitos reais, né? Alguns falam que é o direito penhora sobre o imóvel, e aí cria a confusão que você falou, né? Parece que não entendeu direito, porque na verdade não existia imóvel ainda, né? A propriedade não tinha se consolidado em nome, né, de quem ainda não pagou, né? Ele só tem os direitos reais de aquisição, né, como você explicou. E aí o que acontece? Cria-se a confusão, porque aí o registrador às vezes devolve, aí o cara, não, eu quero que faça mesmo assim, e aí cria-se a confusão. Agora, a questão da indisponibilidade, né, veja que interessante, pelo que você está me explicando, eu estou tentando entender aqui, porque ainda que se consolide pelos procedimentos lá da execução extrajudicial, da alienação fiduciária, ainda que se consolide no nome do credor o imóvel, a pergunta que se faz é, se sobrar dinheiro nisso aí, vocês fazem o que com esse dinheiro? Né? Porque você também manda leilão, o imóvel. Eu mando a leilão e você tem um crédito também. E esse crédito, se o leilão tiver frutos, ou melhor dizendo, né? Se a arrematação for maior do que o valor da dívida, esse dinheiro sobra. E aí o que teríamos então que fazer se viesse uma situação dessa perante mim, né? E ele se consolidando e o banco demonstrando, porque o cara também é inadimplente lá, né? Então o banco se consolidou proprietário antes de eu fazer a transformação, de fazer a minha venda por arrematação. E aí vem aquela história. Primeiro, eu teria que vender o quê? Os direitos de aquisição, né? Eu não teria que vender o imóvel na minha arrematação, na minha asta pública. E aí começam as confusões que realmente se fazem lá por não entender esse instituto. Mas vamos supor, em tese, se eu visse isso acontecer diante dos meus olhos, o que eu faria imediatamente é uma ordem para o banco para que, se houvesse saldo remanescente, que ele não creditasse o
quem tinha os direitos de aquisição e, de repente, se o valor do leilão do banco for superior ao valor devido a ele, né? Porque ele vai ter que devolver esse dinheiro. Não estou certo, Mauro? E aí eu pediria, então, banco, reserve esse valor e deposite aqui nos meus autos. E aí até levantaria essa indisponibilidade. Levanta para não ter dúvida nenhuma que quem vai comprar não vai ter problema nenhum. E aí eu deixo o negócio ir adiante e pego o dinheiro se houver lá na frente, né? Senão não tem, o direito de aquisição não vale nada. Senão o direito de aquisição não vale nada. Se o valor da dívida do banco é maior do que, né? O valor da dívida é maior do que os direitos de aquisição, então, para mim, ele não presta. Na medida que a consolidação acaba o direito de aquisição, ele se extingue, né? Então, deixa de existir. Na verdade, é isso. Agora, do ponto de vista jurídico, você acha que é correto que se faça essa desconsideração ou desconstituição da disponibilidade por meio administrativo? Eu precisaria pensar, mas talvez, né? Eu estou tentando pensar aqui qual seria a solução, porque como você disse, a partir do momento que ele se torna proprietário pleno, o banco, né? Vamos dizer assim, some esse direito de aquisição real, e aí o que sobra para ele é aquilo que eu falei, um eventual remanescente de um saldo, né, de um saldo do leilão. Então, que está até na lei, fala, né, que vai devolver e tal, tudo mais. Então, veja só, se não existe mais o direito real, eu não tenho como transformá-lo em disponível, se ele deixou de existir. Então, eu acho que é uma consequência jurídica lógica, não vejo dificuldade disso acontecer administrativamente, não. Eu não me sentiria minha decisão atrasada ou atravancada aí por essa ordem, não. Me parece que é uma decorrência lógica. É como se fosse assim, mais ou menos, Mauro, eu fizesse a penhora, vamos dizer assim, né, de uma nua propriedade, fizesse a penhora da nua propriedade e o usufrutuário morreu. Você está entendendo? Quer dizer, ou do usufruto, né? Ou melhor ainda, eu faço a penhora do usufruto e, de repente, o usufrutuário morre. Se esse direito real deixou de existir, né? Então aquilo lá, aquela penhora que também está na matrícula, ela tem que perder o efeito, né? Faz parte, eu acho que, da própria do ato registral, chegar e falar, olha, o usufruto acabou e, portanto, essa penhora não existe mais, né? E aí o juiz vai ter que se contentar, falar, já foi, porque realmente não existe mais esse direito real. O certo, talvez o melhor, fosse uma comunicação ao juízo, né, para que ele livrasse a indisponibilidade ou fala assim, livro a penhora do usufruto que não existe mais, né? E aí parece que encaixaria melhor essa questão de não ter o atravessar a ordem judicial pelo registrário, né? Registrar, talvez falar, excelência, olha, é assim, a consequência jurídica é essa, acabou, tal, é assim. Então, eu consulto aí, vou fazer o registro de baixa dessa indisponibilidade, eu vou fazer esse registro de baixa do usufruto, né, da penhora num usufruto que extinguiu. Então, me parece que aí seria só de bom tom, né, de bom tom para não existir qualquer tipo de multa ou então qualquer tipo de situação que o cartorário poderia sofrer. Vejo dessa forma, mas precisaria refletir melhor, viu, Mauro? Eu ainda não vi nenhum julgado disso, não vi, né, nós estamos aqui refletindo como que seria essa consequência, mas eu precisaria estudar melhor para posicionar de uma forma mais adequada. De repente, estou falando uma bobagem. eu vou mandar os julgados para você através da Valdelis. Legal, muito obrigado. São poucos. Dá tempo de mais uma perguntinha? O Nelson Silva está com a mão levantada. Nelson, pode falar. Tem gente que mandou no chat também, Elis, perguntando para você. Tem a Ad Notari. Deixa eu passar ela primeiro. Ela pergunta se, ao invés dos familiares dos beneficiados foram laranja. Se o quê? Eu perdi. Se, ao invés dos familiares, os beneficiados com o dinheiro desviado foram os famosos laranjas. Não tem problema nenhum. Um caso que nós pegamos, eu vou contar aqui, e eu sempre também apresento no meu curso, é um caso que a gente quebrou um sigilo bancário de um sócio executado, e todo mês, a gente viu que ele todo mês, quebramos o sigilo bancário por 24 meses, ele tinha 24 transações no valor de tantos mil reais por uma Marina Joãozinho da Silva, sei lá.
Marina São Pedro, por exemplo. A gente falou, uai, como que o cara tá mandando dinheiro para a Marina todo mês? Né? Tava mandando, porque depois ele sumiu com tudo. A gente oficiou lá para a Marina e falando, Marina, o que é isso aí que você está recebendo dessa pessoa durante tanto? Me responda. A Marina respondeu, falou assim, olha, isso aqui referente ao estacionamento do barco de registro XYZ, que está aqui na Marina. É um pagamento de um estacionamento. Aí a gente chegou e falou assim, olha, de estacionamento, oficiamos a Capitania dos Portos, que é quem tem os registros das embarcações. A Capitania dos Portos, que é a Marinha, tá? Daqui em São Paulo, no estado de São Paulo é Santos, no Rio de Janeiro tem Rio de Janeiro, e normalmente as capitais litorâneas são nas próprias capitais, mas existem alguns outros lugares onde tem capitanias dos portos. Aqui em São Paulo é Santos. Então, Santos veio a resposta dizendo assim, olha, este imóvel é de Joãozinho, essa embarcação é registrada em nome de Joãozinho da Silva. Na hora que a gente deu ciência para o autor, o exequente voltou desesperado, dizendo, peraí, o Joãozinho da Silva era o porteiro da empresa. Ele era o porteiro, com o padre, com o amigo do cara. Ele não é nada. E aí, na hora que a gente foi ver no CAGED, de registro de empregados, aí vimos, achamos um Joãozinho. Falei, é mesmo, o Joãozinho é um mero porteiro, que ganhava um salário mínimo por mês. E tinha uma embarcação que era um iate, de valor de R$500 mil no nome dele. E aí, o que aconteceu? Você penhora, mesmo assim. Por quê que você penhora? Porque se o cara paga estacionamento mês a mês, quem pagou, aí a gente consegue, às vezes, fazer o caminho inverso, que é o tal do follow the money. Vou seguir o dinheiro. Na hora, o que eu faço? Eu vejo lá na Capitania dos Portos quem foi que alienou a embarcação. Quem alienou a embarcação para esse cara? Para o porteiro. Aí você vê que, de repente, ou foi uma empresa, porque ele comprou zerado a embarcação, ou então foi um outro alienante que era dono do barco. Na hora que você descobre quem é o outro alienante, e a época que foi essa alienação, você vai mais para trás na quebra do sigilo bancário e aí você consegue, inclusive, descobrir quem pagou a embarcação. Aí quem pagou a embarcação, você vai ver que é o executado. Então, o executado pagou a embarcação, paga o estacionamento dela e, se bobear, ainda acha no Facebook ele tirando fotografias na linda embarcação, né? Dizendo, meu barco. Então, para mim, isso já é o suficiente. Eu vou lá, penhoro, dou ciência, inclusive, para o porteiro, não é isso? E o engraçado é que o porteiro, nessa história, ele vem, e aí vira cômico o processo, né? Porque ele vem com embargo de terceiro para falar que o barco era dele, que o iate era dele. O outro não pode admitir, né? O executado vai falar, coitado do porteiro, ele está sendo executado por minha dívida, tadinho. Então ele não pode falar que o barco é dele, porque ele sabe que pegamos. E o porteiro tem que falar, ganhando um salário mínimo por mês, que ele tinha um iate de 500 mil. E aí vira um negócio cômico. Cômico no sentido de, dá licença, né? É uma história da carrochinha, né? Chapeuzinho vermelho e a cigarra vão acreditar nisso. A gente não. E aí, então, não tem problema, tá? A pergunta que foi feita, então, se tiver, o que importa é não ser de familiares, é qualquer terceiro que eu consiga só fazer o caminho, o concatenamento lógico para mostrar que, na verdade, é do executado, tá bom? E quanto mais distante vai ficando, mais difícil é realmente de encontrar. Mas é isso. O Nelson quer perguntar, Nelson? Sim, eu quero sim fazer uma última pergunta aí. Eu queria primeiramente cumprimentar o Dr. Farley, excelente explanação. Gostaria também de cumprimentar a minha colega Alice, que está sendo uma excelente mediadora, parabéns. Eu tenho uma pergunta muito simples. Inclusive, quem me indagou foi o Pedro. Como é possível não? Qual é o caminho para se desfazer uma blindagem quando ocorre o divórcio do devedor pouco antes do cumprimento de sentença? Ele sabendo que vai ser executado, ele se divorcia, transfere ali no divórcio os bens para a esposa e continuam convivendo em união estável. Qual é o mecanismo para poder desfazer essa pseudo-blindagem? Beleza. Compreendi, meu caro. É assim, nós temos que dividir 3 situações diferentes. Eu também ensino muito isso, logo que eu vou explanar sobre isso nos meus cursos. Você não pode confundir, olha só, são 3 coisas diferentes, hein? 2 institutos, um chamado fraude contra credores, esse é um. O outro é fraude à execução, esse é outro. E o terceiro, blindagem patrimonial.
a blindagem patrimonial, ela parte do pressuposto que o proprietário ainda é o executado, embora formalmente no nome de quem quer que seja, do laranja, do familiar, tá? Então, o que eu preciso demonstrar para o juiz é que esta propriedade é do executado. Então, eu preciso mostrar como foi a aquisição, que o outro não tinha patrimônio correspondente para essa aquisição, que não existia dívida ou doação registrada, que não tinha nada disso e que, de repente, quem hoje está usufruindo ou está dispondo do direito de propriedade é o executado, que ele mora no apartamento, que ele vive. Então, veja só, essa é a primeira situação. A fraude à execução já está correndo contra ele uma execução que possa torná-lo, uma ação que possa torná-lo insolvente. No âmbito da Justiça do Trabalho, só dá para valer isso a partir do momento que ele é incluído no polo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A partir dali é que ele é. Antes é a pessoa jurídica que está, né? Lembrando que na Justiça do Trabalho a gente utiliza a teoria menor da desconsideração ou a teoria objetiva, que é simplesmente estar insolvente e inadimplente. Não precisamos violação de estatuto, fraude, como na Justiça Comum ou no artigo 50 do Código Civil. A gente utiliza o 28, parágrafo 5º do CDC, tá bom? Bom, então, nessa situação, a outra. E tem a fraude contra credores, que é o quê? O crédito já existe, mas a pessoa tenta se desfazer dos bens antes do processo judicial. Então, aqui o que você está me contando é assim, sabe? Se ele se desfez antes do processo judicial, pôs tudo no nome da esposa, foi o Nelson, né, Nelson? Que perguntou. Se ele se pôs tudo no nome da esposa e se desfez do patrimônio, né? Se desfez do patrimônio, o que você poderia falar lá na esfera civil, porque nós não temos competência para isso, é uma eventual nulidade nessa transferência por fraude contra credores, porque o processo ainda não existia. Mas pode chegar à opção, que é o que você falou, dele, na verdade, partilhou, continua morando junto, e, na verdade, ele fez deste divórcio, desta partilha, uma fraude. E ele ainda tem esse tipo de situação. Então, basta você demonstrar que ele ainda é o proprietário, que ele ainda mora no lugar, que ele está em tal da união estável, não é isso? Você precisaria demonstrar isso redondinho para o juiz para mostrar que isso tudo aconteceu, o divórcio, a transferência, tal. Aí você vê, na partilha você vê, né? Ele se desfez de tudo. Ficou tudo para a esposa, nada para ele, né? E aí você consegue demonstrar que ele ainda está sendo citado no endereço desse imóvel, que eles moram juntos, de repente mostrar fotografias. Uai, não é isso? Fazer um critério, você tem que fazer uma investigação. E na hora que você fizer tudo isso, mostrar para o juiz pedindo o quê? A penhora desse imóvel. Na hora que penhorar esse imóvel, vai acontecer o quê? Vai entrar a esposa, vai entrar, né? E aí a gente, depois de penhorar tudo, a gente ainda, depois do leilão, garante a meação dela. Se for o caso, devolve a metade ainda para ela. Mas 843 do CPC, de agora novo, deixa claro que, embora em tese só metade era do marido, porque lembra, a outra metade já era dela, né? Ele só passou a metade dele no divórcio. Embora tenha essa questão, eu faço a penhora do imóvel completo, artigo 843 do CPC, e garanto a cota parte do coproprietário, ou no caso da meação, segundo a avaliação do imóvel. Então, se o imóvel foi avaliado em 1 milhão, então $500 mil é dela. Eu posso mandar para leilão a 600 mil, mas só 100 mil vai ficar no processo. 500 mil eu tenho que devolver a meação para ela, pela avaliação. Então, meu caro, a solução que me parece que eu poderia te dar é demonstrar esta fraude toda e que ela seja reconhecida no processo executório, né? Tentar dizendo, né? E aí você pode utilizar da questão da simulação, né? Da simulação, foi simulação, tal, e aí ele não pode, aquilo foi uma simulação, mas o imóvel continua sendo dele. O importante para dar certo na blindagem é isso, que seja hipótese do 790 lá do Código de Processo Civil, 793, que estão sujeitos à execução os bens do devedor, ainda que em poder de terceiro. Você tem que demonstrar que esta é a hipótese. Se não for essa hipótese, você vai ter que ir lá no cível anular a transferência, a partilha, né? E aí vai ser outra história, muito mais difícil, pode ter certeza. Ótimo. Nós estamos com o horário apertado aí, né, doutor? Já chegamos ao horário final, né?
Tem uma pergunta aqui que eu vi da Aurélia. Liz, por favor, uma dúvida. Existe uma ordem entre os convênios? Então, normalmente a gente segue a ordem de penhoras do CPC, tá? A gente segue essa ordem ali. Dinheiro, se não der dinheiro, a gente tenta automóvel, se não der automóvel, imóvel, né? E aí vai tentando achar a partir desse caminho. Mas isso daí na verdade, a gente na Trabalhista manda um mandado só. Nós temos um grupo de pesquisa patrimonial. Você manda para oficiais de justiça, eles mesmos fazem convênios de tudo. Do Bacen, do Renajude, do Infojude, já fazem todos os convênios e se de repente não deixa aí pegar, pegou, tá? Faz tudo uma vez. Quantos convênios tem hoje à disposição do juízo? Para pesquisa de uns 12, em média? Mais, eu acho que tem uns 15, 17, hein? Então, porque tem alguns convênios, Liz, que não são de busca patrimonial. Por exemplo, nós temos o Serasa Ajude, que é apenas colocar a pessoa a negativar, mas é um convênio, entendeu? Nós temos o CENIB, que torna indisponível os bens, mas em tese você tem a resposta para ver se tem algum imóvel lá que você possa penhorar depois. Então tem algumas situações que não são exatamente, tipo o Sensec. Não, o Sensec só acha escrituras. Então, mas se essa escritura vai ter alguma coisa de importante lá por processo ou vai ter um bem que vai ser encontrado, é outra coisa. Então, nem todos são de busca patrimonial, né? Vamos dizer, no sentido de encontrar o patrimônio, mas ele dá informação de como encontrar o patrimônio, ou então de negativação do nome, né? O BNDT, a gente põe no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas, então ele vai sendo incluído só negativado. Então tem vários convênios aí, deve dar mais uns 17, nunca contei, eu vou um dia contar. Meus colegas hão de convir comigo que ficou um gostinho de quero mais, tem muita coisa ainda para contar para a gente, mas o horário não perdoa. Tem mais uma pergunta do Sávio, mas eu não sei se a gente também está apertado. O que o senhor acha, doutor Mauro? Pode. Dá para mim, não tem problema. Se o nosso convidado não tem problema, vamos continuar, então. Vamos lá. Fecha com ele. Fecha com ele. Vamos fechar com o Sávio. Pode perguntar. Sávio Pimentel Amorim. Olá, boa noite. Boa noite. Oi, doutor, boa noite. Boa noite. Na verdade, é mais uma consideração onde eu estou trabalhando no processo de execução e nessa busca incessante por patrimônio do devedor, eu acabei me deparando com uma situação inusitada, onde eu localizei um processo de usucapião administrativo, e nesse processo de usucapião administrativo, quem é o requerente é o meu devedor, o devedor do meu cliente. E eu peguei uma certidão da execução e juntei no procedimento de usucapião, impugnando, na verdade, o procedimento de usucapião, objetivando que, quando for consolidada essa propriedade em nome desse devedor, né, desse pretenso autor lá, eu já consigo, inclusive, fazer o bloqueio desse bem. Na verdade, eu estou trazendo esse fato aqui como um fato, assim, até inusitado, porque eu nunca vi isso, eu nunca fiz isso, entendeu? Eu estou mais trocando uma ideia com todos aí para saber o que os colegas acham, o que o doutor pensa sobre isso. Até agora eu não obtive resposta, eu acabei de fazer a protocolização dessa medida tem um dia ou 2 no máximo. Enfim, e é isso. Estou pedindo a Deus para tudo dar certo. Legal. Olha só, Salve, eu acho o seguinte, né, cara? Vamos pensar aqui. É interessante, porque o procedimento administrativo de usucapião em si, você não se opõe ao usucapião acontecer, né? Eu acredito que nesse procedimento administrativo, a questão da sua anotação, vamos dizer assim, ela não é cabível. Eu acho que ela não é cabível. Não é objeto do procedimento administrativo esse tipo de marcação que você pretende. O que poderia, de repente você estar atento é o seguinte: a partir do momento que essa matrícula é lavrada, né, que ele abre a matrícula, né, ele abre a matrícula com o usucapião finalizado, aí sim você possa tanto penhorar por ordem judicial ou até mesmo, se for o caso, fazer a tal da
da premonitória, né? Se você está em execução, já marca lá. Agora eu quero que faça um registro premonitório para que saiba que esse imóvel aqui já tem uma execução que vai criar uma confusão, né? Vamos dizer assim, para ele. Então, eu não sei. No meu ponto de vista, né, eu precisaria ver realmente do aspecto registral, e eu não tenho realmente esse conhecimento. Já vi o usucapião administrativo, já acompanhei, já vi acontecer, porque eu gosto, né? Então, tem conhecidos que me mostraram isso, mas me parece que não é objeto dele essa questão, entendeu? Eu acho que não dá para ele chegar e falar assim, já fica aqui pendente uma anotação, né? Porque essa anotação aqui é uma ordem judicial, o que daria talvez é isso, tirando a certidão e fazer a premonitória lá. Deixa eu marcar aqui que existe uma discussão em cima desse imóvel. Na verdade, doutor, desculpa te interromper, eu estou pensando no outro lado da moeda, com a minha impugnação, eu chegar a um acordo com ele dentro do procedimento administrativo de usucapião, entendeu? Ou então, ali, ó, o Hilário falou, ele tem razão, ó. O pior é se executado pode desistir do usucapião. Ele fala, cara, é melhor eu ficar com a posse só desse imóvel, que esse cara não achou até agora, e ponto final. Ai. Mas o que você acha? O que você acha, Sávio, de tentar a penhora da posse? Cara, doutor, eu vou te falar a verdade, eu já tentei de tudo, inclusive... Você já pediu para o juiz para penhorar a posse? Esse imóvel, ele já tinha sido objeto de um rastreamento que eu tinha feito, entendeu? Esse objeto do usucapião. E esse imóvel, ele estava em nome de uma outra pessoa. Provavelmente eles fizeram um instrumento particular e transferiram a posse, entre aspas, né, para esse devedor, e que ele fez o requerimento administrativo. Eu vou confessar para o senhor o seguinte, eu vou tentar, embora o magistrado ele seja um pouco, como a gente diz aqui, eu estou falando do Espírito Santo, tem o freio de mão um pouco puxado, entendeu? Então, foi o que eu falei, exatamente, Nelson, a penhora dos direitos possessórios. Se você conseguir provar no juízo da execução que existe a posse dele já reconhecida, né? Porque a posse dele ele declarou lá no processo de usucapião, que ele deve ter juntado o contrato particular ou a escritura de transmissão de posse, alguma coisa ele fez lá. Se você conseguir ter acesso a essa informação lá do cartório e chegar, mostrar para o juiz, falar assim, excelência, então eu quero penhora dos direitos possessórios, você penhora até os direitos possessórios. E aí, você pelo menos consegue, de repente, talvez, né, já dando ciência para o cara e tudo mais, e aí talvez você consiga alguma coisa no cartório registral, lá no registro de imóveis, para que não deixar essa matrícula sair linda, porque senão esse cara vai vender no dia seguinte, né? Gritando pelo 3,97. Não tem nada na matrícula. Não é isso? Ele vai vender. Então tentar de alguma forma. Depois você fala para a Liz aí, para a Liz contar para a gente o que deu certo esse negócio aí. Eu vou pedir cuidado que nem o juiz vai saber, hein? Monta direitinho esse negócio aí, senão nem ele vai conseguir resolver esse negócio. Eu vou me agarrar a Deus primeiro, para depois eu levar as coisas a cabo. Obrigado. Doutor Fale, pelo avançado da hora e como esse assunto ele não se esgota, fala um pouco rapidinho do curso do CETRAB para desvendar a blindagem patrimonial aí, para quem tiver interesse. Acho que todo mundo aqui está querendo saber. Nós tivemos uma turma que foi anteontem e ontem, né? Agora a próxima ainda não está agendada. Devemos agendar ainda para o começo do mês que vem, ou então no final do mês. Tem até eu estou fazendo esse curso também na Associação dos Advogados Mineiros, Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, a AMAT. Vou fazer dia 25 e 28 de junho, de agosto. Quem quiser, aí tem que entrar em contato direto com a AMAT. Esse curso, na verdade, o que eu faço é trazer, mostrando no dia a dia para vocês como funciona o CCS, como funciona o Simba, aí eu apresento isso, o que você tem que olhar dentro dos relatórios que vem de quebra do sigilo bancário, o que isso a gente já no dia a dia costuma encontrar de blindagem patrimonial, e aí sim ele acaba sendo um curso mais completo, né, de 6 horas, a gente acaba conversando bastante e conseguindo dar subsídios para o advogado ir atrás, né? Então fica aí a dica aí, quem quiser
interesse. E aí eu vou por aqui, ó, aqui no chat, ó. E tá fazendo online, né? Por conta da situação, fica mais fácil todo mundo participar. E a MAT que eu vou fazer, ó, Associação Mineira dos Advogados, vou por aqui, ó, Advogados Trabalhistas. Então, ficam todos convidados aí a prestigiar o curso de Desvendando Blindagem Patrimonial do CETRAB. E nós vamos falar para agradecer a sua disponibilidade e simpatia. E olha, já estamos quase 9 horas da noite e nós aqui. Não acaba. Se pudesse, ficaríamos aqui a noite inteira. Mas quero agradecer de pronto o Dr. Farley ter aceitado o nosso convite. Eu fiquei muito grata e, em nome da AD Notária, agradecer imensamente pela tua participação. Foi muito importante e acrescentou certamente muito conhecimento para nós que militamos na área trabalhista, na área imobiliária. Eu acredito que todas as áreas aí estão coligadas. Se a gente não sabe trabalhar com direito imobiliário, a gente não consegue uma boa execução no trabalhista. E também com os nossos clientes no ramo imobiliário, não é difícil nós nos depararmos com uma penhora trabalhista. Então, acredito que para ambos esse assunto não se esgota. A gente tem que estar sempre buscando conhecimento. Grata ao doutor Mauro aí e a todos que ficaram até esse horário conosco. Não tenho palavras aí. Agradeço a todos por estar aqui, doutor Mauro. Eu queria encerrar, viu, Valdeliz? Primeiro, eu gostaria de saber do doutor Farley. Esse curso é oneroso, né? Esse curso da MAT eu não sei quanto está, mas é oneroso. E ele é ministrado em qualquer entidade que tiver interesse? Sim. Tá. Então, eu como vice-presidente da AD Notária, eu queria conversar depois sobre isso, não agora, né? Não vamos resolver isso agora. Mas, primeiro, eu gostaria de convidá-lo para fazer uma outra palestra dessa, para que nós possamos continuar. Lógico. Essa questão. Porque essa questão ela se mostrou extremamente vinculada com o nosso objetivo, com o nosso objeto, que é o registro imobiliário, não é? Então, eu gostaria de convidar... não querendo aquele cara, né, já se falando, mas olha, você não vai encontrar juiz trabalhista que conheça tanto direito registral como eu. São poucos que sabem como eu. Isso eu já percebi, não é dúvida. Verdade. Tá? Então, Valdeliz, você fica aí com a tarefa de negociar uma data aí entre o Dr. Farley e as meninas lá da Relação Institucional. Tá? E vamos conversar também sobre a possibilidade de a gente fazer esse curso na academia, para os nossos associados. Tá? E aí nós precisamos, evidentemente, verificar as questões de custo, tudo isso, e verificar a possibilidade também, tá bom? A gente combina, eu falo com a gente. Então é isso, olha. Pô, foi excelente, não tem o que dizer, né? Foi excelente. Aprendemos coisas importantíssimas aqui. Tanto para o trabalhista, quanto para o civil, quanto para a consultoria imobiliária, né? E a consultoria registral. Valeu para tudo isso, tá bom? Então, agradeço em nome da AD Notária, agradeço em nome do nosso presidente, Marcos Vinícius Kikunaga, tá? E esperamos contar com a sua presença novamente aqui, brevemente, e vamos ver aí a questão do curso. Eu acho que para os nossos associados é muito importante esse curso. Né? E aí seriam 8 horas, né? Não sei se são 8 horas de curso. 6 horas. 6 horas. Aí, então, vai ser uma coisa maravilhosa. Vou fazer 3 horas num dia e 3 horas no outro. Mauro, eu vou pedir só a gentileza antes de encerrar. Vou colocar aqui, ó, meu Instagram, quem quiser me seguir lá, tá bom? Professor Farley Ferreira, no Instagram. E o Face é Farley Roberto Ferreira, tá bom? Quem quiser me seguir lá, vai ser um prazer aí conversar com vocês, tá bom? E sofrer junto, porque eu sofro com as coisas junto. Falo, nossa,
essas coisas registrais são bem legais, porque cada coisa é uma coisa nova, né, Mauro? Você sabe, né? Sim, Tem as coisas muito iguais, mas tem umas situações, principalmente em blindagem. Cada um faz de uma forma que para você chegar não é fácil, não. Não é fácil, não. Hoje a principal preocupação de um advogado que vai trabalhar numa aquisição de imóvel é com a justiça trabalhista. Sim. Não tenha dúvida. Não é? Nós sabemos que de lá é que vem a pancada. O restante a gente já sabe negociar, sabe conversar, sabe resolver. Agora, de lá, a gente nunca sabe muito bem o que vem e como vem. E tem que estar preparado, né? Tem, e tem ciência, viu? Não é. E tem uma ciência, não é um negócio claro. assim, um chutômetro, tá? Não, sem dúvida. É a questão lá da certidão do francês. Não é? Você tem que estar preparado. Você comprar o imóvel, você tem que estar preparado ali para qualquer eventualidade que venha Cara, lá. muito obrigado. Então, agradeço aí demais a Valdeliz pelo convite. Foi um prazer aí conhecer vocês da Adnotária. É um prazer imenso. Sem dúvida nenhuma, estou à disposição aí, questão de a gente conversar e ver a agenda. A Valdeliz sabe, né? Hoje mesmo eu fiz uma live para uma consultoria internacional falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, então, e pandemia. Então, eu gosto muito de participar, porque a gente acaba aprendendo também, né? Por exemplo, Mauro, hoje você me falou uma da indisponibilidade, vou esperar os julgados maravilhosamente para eu estudar direitinho, entendeu? Né? Eu vou querer saber da indisponibilidade, essa caída aí da alienação, porque você, quanto mais sabe mexer nisso, mais a execução funciona direito. Muitas vezes, por exemplo, só para ser uma bobagem, vou falar para vocês. Vem, às vezes, o reclamante fala assim, quero que peça um ofício à CVM para ver se o cara tem ações para serem bloqueadas. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, ela simplesmente é reguladora do mercado de capitais no Brasil. Quem tem as informações é a B3 SA, que foi juntada à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, a CETIP, é lá quem sabe se o cara tem custódia de ações e títulos públicos. Então, quer dizer, aí o cara fala, requeiro a expedição de ofício à CVM, aí eu defiro a B3. Defiro a B3, porque a CVM, mas eu entendi o que você queria, né? Entendi o que você queria e aí segue o processo. Porque se a gente pegar muita formalidade, é o que a Elise falou aqui, ó, os juízes tendem a dificultar para o credor. Não é isso aqui, entendeu? Se você fica muito assim, estanque, a forma por si só, você não chega ao conteúdo, né? Então a gente tem que saber adaptar com a responsabilidade, lógico, porque é o exequente que tem que promover, mas eu acho que é bem legal, né? Bem legal. Tá bom? Então, obrigado mesmo. Agora o CETRAB ensinando os advogados trabalhistas, esperem que vem novidade. Tá certo. Boa noite a todos, viu? Boa noite, boa noite. Muito obrigado. Eu agradeço, obrigada, boa noite a todos. Obrigado. Tá avançado da hora.